Por que a geração Z parece tão diferente das outras? Vamos ver aqui o que ele tem para falar. No vídeo de hoje você vai entender se os jovens da geração Z realmente são mais sensíveis e com uma saúde mental mais frágil do que os jovens de antigamente. Será que essa geração realmente não aguenta pressão ou isso é apenas uma generalização injusta? Generalização injusta. Trabalhei com um estagiário que cumpria uma carga horária de 6 horas diárias. Um belo dia, ele pediu demissão, pois a empresa estava atrapalhando a vida social dele e trabalhar deixava ele sem tempo pra nada. Tô vivo sim, não fui porque minha mãe não conseguiu me levar. Eu, não sabe pegar ônibus? Ele, não. A internet está cheia de relatos tipo esse. Mas o que realmente está acontecendo com essa nova geração que está cada vez mais depressiva, ansiosa e estressada? Será que o problema está no mundo moderno? Será que o problema tá no mundo moderno, velho? Nossa, isso daí é uma possibilidade. Pô, pelo amor de Deus, velho. É óbvio que tá no mundo moderno. O excessivo de celular e outras tecnologias está derretendo o cérebro dos jovens? Você ainda fala? Já existia computador, pô. Pera aí, Anteriormente. galera, eu tô concorrendo ao prêmio IBEST. Vamos dar uma pulada aqui. Está lá falando das pessoas da geração Z. São aquelas que nasceram mais ou menos entre 1997 e 2010 e que estão entrando agora no mercado de trabalho. O período Uma coisa que eu acho engraçada, vou até retornar, é como basicamente cada pessoa define geração Z da maneira como quer. É por isso que eu até falo, eu prefiro usar o termo juventude do que usar o termo geração Z, do que usar o termo boomer, do que usar o termo geração X e por aí vai. Porque, cara, quando você vai ver, por exemplo, essas definições, tem gente que coloca, salvo engano, de 90 até 2005, tem gente que coloca de 97 até 2010 como ele, 95 até 2010. Então, tipo, é um bagulho muito maleável e é muito mais do contexto americano do que do contexto brasileiro. Mas eu ainda acho válido esses debates geracionais. 97 e 2010 e que estão entrando agora no mercado de trabalho. O período de nascimento exato e a idade variam porque essa divisão em gerações não é algo científico. Exato. É só uma tentativa de agrupar pessoas que viveram os mesmos momentos históricos e as mesmas tendências tecnológicas. Inclusive, quem fazia muito isso era o universo da moda, por exemplo. Essa questão geracional surgiu muito como uma coisa da indústria da moda, para poder definir quem vai usar o quê. Eu quero saber em que ano você nasceu e que tecnologia foi criada junto com seu nascimento. Me conta Estão entrando no mercado agora, e pega a data e tem Gen Z com quase 30 anos. Exato, cara, é uma coisa muito freestyle. aí nos comentários. A ideia é que quem nasceu em períodos diferentes tenha valores e hábitos de vida bem diferentes. Muda desde o tipo de música, cultura que as pessoas consomem, até a forma de lidar com a tecnologia, com o dinheiro e com o trabalho. Hoje nós temos basicamente 5 gerações vivas. A geração Boomer, que nasceu de 1946 a 1964, o mundo vivia crises econômicas e uma reconstrução pós-guerra mundial. No Brasil, essa geração viveu a ditadura militar e viram cada vez mais mulheres escolhendo trabalhar ao invés de ser donas de casa. Televisão colorida, telefone, celular ou computador eram itens de luxo e só viraram rotina depois dos 30 anos de idade. Geração X, nascida entre 1965 e 1980. No começo da vida adulta, eles viveram os recordes de inflação no Brasil e viram cada vez mais gente se mudar para as grandes cidades em busca de oportunidades. Os filhos da geração X são a minha geração, que nasceu entre 1981 Os e grandes millennials, 1996. É a geração Y ou Millennial. A gente cresceu num mundo ainda pouco tecnológico como conhecemos hoje. Meu primeiro contato com computador, por exemplo, foi aos 6 anos de idade e celular com 15. Era o computador da casa que tinha hora para usar e aquele barulhinho nostálgico de internet de escada. E você percebe claramente como existe uma questão de classe no Brasil, pelo menos uma questão econômica. Porque, por exemplo, ele está falando como se isso daí fosse exclusivo da geração millennial. Ele teve contato primeiro com o computador aos 6, depois com o celular aos 15. Só que, cara, eu também... Computador nem tanto, mas eu também demorei para ter o meu próprio celular. Eu também demorei para ter contato com o celular. E eu tenho certeza que várias outras pessoas da geração Z demoraram para ter contato com o celular também. Ou seja... Eu não vou ficar também massacrando essa definição, mas esses conceitos geracionais eles não precisam ser tomados como coisas deterministas, ou pelo menos como coisas absolutas. São coisas bem maleáveis. Quem aí se lembra? Ou seja, fomos a última geração a não ter celular e internet na infância, mas vimos essas tecnologias avançarem muito rápido, moldando o nosso comportamento. Surgiram as primeiras redes sociais, todo ano tinha novos modelos. Essas comunidades do Orkut, cara, definitivamente deveriam voltar. Uns bagulho tipo, eu odeio acordar cedo, sei lá, eu prefiro macarrão do que miojo. Eram sempre uns bagulhos assim, velho. Os celulares. Ou seja, a tecnologia mais avançada de comunicação, ela não moldou o nosso desenvolvimento lá na infância. Ela chegou na nossa adolescência.
e a gente aprendeu a lidar com ela junto com o mundo adulto. É nesse ponto que a geração Z é bastante diferente das outras, porque nasceram bem no final dos anos 90 até 2010, quando a tecnologia de comunicações já tinha se popularizado. Desde os primeiros anos de vida, eles estão cercados de televisão, celular, computador e outros tipos de telas, cheios de cores e estímulos visuais rápidos. Tudo isso no mundo mais violento, em que sair para brincar na rua é quase impossível e até o dever de casa é feito usando a internet. Eu nem vou falar da geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010 e já nasceram com o celular na mão e estão entrando na adolescência com inteligência artificial. Deixa eles crescerem mais um pouco. E ainda tem a geração Beta, que são os nascidos a partir de 2025, que basicamente nasceram na era da inteligência artificial. Os famosos betinhas, né, mano? São as pessoas da geração Z o ponto do nosso vídeo aqui. Os que estão agora entrando na vida adulta, mas já com sérios problemas de saúde mental. Eles relatam se sentirem mais para baixo, estressados e nervosos do que pessoas de outras gerações quando tinham a mesma idade. Os adolescentes da geração Z têm recordes de ansiedade, depressão e suicídio. Estudos no Brasil mostram que a geração Z é a que mais toma remédios para a saúde mental, como antidepressivos. E não apenas isso, são eles que vêm sofrendo as maiores críticas por parte dos mais velhos, por serem sensíveis demais ou mimizentos. O que explica esse fenômeno da piora da saúde mental dos mais jovens? Por que os jovens de hoje parecem mais frágeis e fracos na perspectiva de muita gente? Eu não sei. Olha, se tem uma coisa que eu posso te adiantar é que, independente da geração, hoje estilo e roupas de qualidade estão a um clique de distância. Olha só essa combinação, calça, anúncio, né? E vai que eu fui comprar algo, toda a tecnologia do cliente que se soma nos dias do olá. Será que essa geração vai aguentar essa brincadeira ou realmente as novas gerações estão cada vez mais frágeis? Olhando para a realidade dos jovens hoje e a realidade dos jovens na época dos seus avós, o que você acha que mudou mais? Muita gente fala que antigamente era mais fácil, que a economia estava melhor, que a política não era tão dividida. Mas essa comparação com o passado é perigosa, porque a nossa memória nos prega peças. Ela tende a focar nas coisas boas do passado. Polarização sempre teve, cara. Você pega, não polarização, mas discurso populista. Discurso populista sempre teve. Por exemplo, você tinha o Jânio Quadros lá com varre, vassourinha. Você teve o Collor como caçador de marajás. E você depois teve o Lula prometendo picanha e cerveja. E por último o Bolsonaro, né, prometendo acabar com a bandidagem. Esse tipo de coisa sempre existiu, não é algo exclusivo de agora. Mais do que nas ruins. Achar um bom emprego hoje é mais concorrido, claro. Mas hoje os jovens têm mais acesso à universidade, têm mais chances até de se especializar, aprender tudo pela palma da mão no celular e na internet. A informação nunca esteve tão disponível. Também não dá para dizer que a economia está pior, porque nos anos 80 e 90 houve momentos até de maior instabilidade e inflação. O dinheiro desvalorizava absurdamente todos os dias. E os mais antigos vão se lembrar de quando o governo chegou a bloquear contas e poupanças. Existem sim pessoas que ainda não têm acesso à internet, que passam por dificuldade. E eu não quero de forma alguma minimizar esse problema. A questão é que não dá para explicar a piora na saúde mental dos jovens só com fatores econômicos e políticos de agora. Eu adoro isso, cara, porque tem muita gente que, por exemplo, fala dos incels e tal. O incel, ele é incel porque ele tem uma deficiência cognitiva. Tem gente que fala isso, tá? O incel é incel porque ele é autista, porque a maioria dos incels são autistas. Aí pega uma pesquisa aleatória. Ou, sei lá, o movimento incel, o grupo de incels existe porque nós estamos passando por uma crise econômica. É sempre uma explicação materialista para um problema que não necessariamente advém somente de fatores materiais. Existem fatores morais também, fatores sociais e fatores psicológicos como um todo, entendeu? Tipo, ficar reduzindo a questões materialistas é um erro. Aí o querido falou, mas era bem mais distante da população. Hoje com a internet você pode acompanhar o dia a dia do seu político e se apegar a ele muito mais do que antes. Isso daí de fato. Tanto que a polarização que a gente vê hoje é provavelmente a maior polarização da história da política brasileira. Mas sempre existiu, né, também, não é como se fosse uma grande novidade. Aliás, movimentos de massa, tipo, é porque o Bolsonaro fez um grandioso movimento de massas, né, nos últimos 6 anos, por aí. Só que, você vai ver, por exemplo, os movimentos de terceira posição no século passado, eles fizeram grandes movimentos de massa também. Você vai olhar outras pessoas, como por exemplo o próprio Getúlio Vargas, ele era um cara muito popular. Só para dizer que não é algo exclusivo de hoje, né? Essa questão política, esse desequilíbrio entre os candidatos, entre os políticos da ocasião. É muito mais
questão de intensidade, né? Hoje em dia as relações são mais intensas do que antes. Eu fiz um vídeo falando sobre ecoansiedade, um fenômeno mais recente aí, com o avanço das mudanças climáticas, que gera uma certa ansiedade em quem está nascendo agora. Pô, pelo amor Mas de isso Deus, não é explica com ansiedade. tudo, até porque existe... Mano, se é com ansiedade for o que eu tô pensando, que frescurinha, hein, velho? Pelo amor de Deus, estou ansioso porque fez 38 graus. Que frescura, velho. Pelo amor de Deus, o mundo não vai acabar não, tá? O mundo não vai acabar por questões climáticas, pelo menos não tão cedo. Existem jovens que não se importam com o meio ambiente e que ainda assim se sentem inseguros e ansiosos. Os jovens estão realmente mais vulneráveis. Mas por quê? Uma possível explicação é que os jovens de antigamente tinham amortecedores que protegiam a saúde mental deles. Na juventude dos meus pais, dos meus avós, eles conheciam todo mundo do bairro ou até da cidade desde a infância. Eles cresceram se sentindo parte de uma comunidade que está sempre interagindo, uma comunidade presencial, não a sua rede social. Eles tinham contato com gente, seja indo na igreja toda semana, conversando com os vizinhos e até visitando as pessoas. Afinal, o telefone era o último recurso, o recurso mais caro, quando existia. Hoje, mesmo nas cidades pequenas, já não é mais assim. A geração Z cresceu em um mundo muito diferente desse, mais tecnológico, claro, mas também mais isolado. E esse é o paradoxo. Você tem a facilidade de entrar em contato com as pessoas, mas está muito longe. Inclusive, uma coisa que eu posso comentar sobre sociedades mais tecnológicas é o que eu vivi na Austrália. Eu passei 3 anos lá quase sem ter contato com os meus vizinhos. Não porque meu inglês era ruim ou porque eu não busquei essas pessoas, mas porque eu via cada vez mais pessoas imersas no celular. Se você mora fora do Brasil, me conta aí se está acontecendo na sua cidade. Eu fui para São Paulo outro dia e eu vi a mesma coisa. As pessoas saem com fone cancelador de ruído e ficam no mundo delas ali, ouvindo um podcast, sem querer ser incomodadas. Na sua academia ou no seu ônibus é assim também? E não é só uma percepção minha. Estudos mostram que apesar da tecnologia nos conectar mais facilmente com as pessoas, nós estamos mais isolados socialmente, independente da idade. E esse isolamento tem um impacto maior para crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento do cérebro, do desenvolvimento das habilidades sociais e comunicativas. Elas estão entendendo o seu espaço no mundo. Isso nos leva ao problema das redes sociais. Quando você vai falar de problema de autoestima, problemas psicológicos na geração Z, entenda como consequência do algoritmo das redes sociais. Praticamente todos os problemas psicológicos dos jovens de hoje advêm da forma como as redes sociais funcionam. É só você ver, por exemplo, essa questão do Instagram. O Instagram tá lá enchendo a cabeça das meninas de padrões, tá lá enchendo a cabeça dos garotos de padrões inalcançáveis e basicamente eles são obrigados a se submeter a esse tipo de coisa. Eu acho que é daí que vem a maioria dos problemas psicológicos. É óbvio que existem outras questões relativas a como o nosso mundo está ficando cada vez mais injusto com quem está crescendo e se desenvolvendo só agora. Mas, velho, rede social é provavelmente ponto X da questão. Ou um dos mais relevantes, ao menos. A geração Z foi a primeira que passou a fase do desenvolvimento do cérebro lá na infância, já exposta às redes sociais. Tem estudo mostrando que essa maior exposição está ligada com vários problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e baixa autoestima. Faz sentido, se a gente pensar que nas redes sociais você tem a impressão de que todo mundo é mais bonito ou tem a vida mais interessante que a sua. As redes sociais afetam todas as idades, e esse estilo de vida corrido da vida moderna afeta o corpo e a mente e está piorando a saúde de todo mundo, sendo jovem ou idoso. Mas a diferença é que as pessoas das gerações passadas passaram a viver assim na vida adulta, enquanto as gerações mais novas, no momento mais crítico do desenvolvimento, onde elas formam a personalidade e a opinião, elas estão expostas a 1 milhão de informações. Exato. As redes sociais se nutrem da polarização, favorecendo a formação de bolhas. Você fica preso naquela bolha de pensamento e acha que aquilo representa o mundo, enquanto antigamente a galera enturmava, jogava bola, tomava sol. Eu falei muito sobre essa questão das bolhas e como que isso pode gerar um desastre na saúde de um adolescente no vídeo que eu falei sobre a série Adolescência. Há uns 20, 30 anos atrás não existia isso de série até de madrugada, on demand. Você tinha que esperar o filme na televisão uma vez por semana. Isso também cria um senso de antecipação, a pessoa quer tudo aquilo na hora. Foram esses hábitos de socialização e o senso de comunidade, a atividade física, uma alimentação com menos ultraprocessados e um sono melhores, que provavelmente têm evidências suficientes para dizer que protegeram a saúde dos jovens de antigamente. E a falta desses fatores hoje deixa os jovens em risco. Você já tinha parado para pensar nisso? Sério, para aí e me conta a sua idade e como foi a sua infância, só para a gente comparar com a infância dos mais novos que me seguem aqui. Cara, existe muito esse ponto, tipo,
Por exemplo, porque eu considerei só das redes sociais, mas existe uma questão de alimentação, porque, vamos lá, quando a gente fala dos Estados Unidos, isso já é um problema. Só que quando a gente fala do Brasil, cara, que é o país do miojo, é o país do x-tudo, é o país do alimento ultraprocessado, vários ingredientes juntos, você percebe que, velho, o hábito alimentar do brasileiro era ruim e tá só piorando, cara, tá só piorando. É cada vez mais produto ultraprocessado, cada vez mais produtos industrializados, que pioram o desenvolvimento da pessoa e não só fazem ela ficar mais burra, já que isso prejudica o desenvolvimento cognitivo dela, como também fazem ela começar a ter problemas físicos mesmo. O corpo dela não responde mais tão bem quanto poderia responder. Tipo, isso daí também é um grande problema que ele falou. Mas eu acho ainda que o maior problema está na forma como funcionam as redes sociais. Impondo padrões, colocando problemas psicológicos, mas também problemas sociais, porque você fecha pessoas em bolhas e praticamente impede a socialização que é tão necessária para a pessoa conseguir se movimentar e tipo, viver bem em sociedade. Viver adequadamente, viver harmoniosamente. Se você tem menos de 20 anos, também comenta aí embaixo. Ok, temos um problema, mas será que estamos fadados a ver a saúde mental dos jovens piorar a cada nova geração? Calma que eu vou te mostrar que existe esperança, mas eu só vou te contar assim que você deixar o seu like aí embaixo. Deixe um like aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal e comente o que você está achando dele, cara. Isso vai ser muito importante para você ajudar na continuidade desse projeto aqui. Conto com você. Eu sei que a ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental parecem problemas recentes. Se você perguntar para seus avós, talvez eles nunca tenham visto alguém falando sobre ansiedade quando eles eram jovens. Mas não se engane, os problemas de saúde mental sempre existiram. Eles estão mais frequentes, sim. E os estudos mostram isso, mas hoje a gente também dá mais atenção para eles. Antigamente, consultar um psicólogo ou psiquiatra era um tabu. Por muitos séculos na história, tudo que envolvia saúde mental era loucura, histeria e poderia até gerar internação numa... Essa normalização da terapia, da consulta com psicólogo também é uma coisa que vai ajudar muito os jovens de hoje. Os jovens, pelo menos, eles não veem tanto problema em ir para terapia como antigamente. Vamos falar a verdade, cara, velho, entende? Pessoas mais velhas e afins, elas veem como, tipo, frescura você ir para psicólogo. Se não, coisas piores, palavras mais chulas. Só que tipo, você poderia ser incrivelmente zoado se você dissesse que foi para uma terapia ou algo assim. Pelo menos hoje a gente normalizou essas práticas e sei lá, você pode ter problema com alimentação, você pode ter problema com rede social, você pode desde cedo ter vários padrões sendo enfiados na sua cabeça que prejudicam a forma como você se enxerga, mas ao menos você tem normalizado que tá bom. Se chegar num ponto final, se chegar tipo num ponto terminal, eu posso ir num terapeuta ou num psicólogo. Ao menos isso acontece, né? E come, principalmente no caso de mulheres. Felizmente as coisas mudaram e a gente já fala mais abertamente sobre vários tipos de sofrimento mental. Muito mais do que um aumento dos casos, os jovens aprenderam que depressão e ansiedade não são frescura e talvez... Mas eu vou falar, tá? Terapia e consulta com psicológico não é solução, é band-aid. É uma coisa que foi feita só para estancar um pouquinho o sangramento. O problema é estrutural, o problema é sistêmico e se a nova geração quiser ter seus problemas, tanto psicológicos quanto materiais resolvidos, ela vai ter que botar a mão na massa e mudar a sociedade, cara, mudar a forma como ela funciona. Porque é um problema grande demais e problemas grandes demais precisam de grandes soluções, de grandes resoluções. Eles falem mais disso. São doenças que precisam de tratamento. E sabendo disso, os jovens estão mais abertos a acolher os outros ao invés de julgar. Você já percebeu isso? Isso é uma característica muito positiva. Estão mais abertos a buscar ajuda ao invés de ignorar o problema a qualquer custo. É isso que mostram as pesquisas. Quase metade dos jovens de 16 a 30 anos já fez terapia alguma vez na vida. E quando você sabe o que te incomoda, começa a exigir mais. Eu não estou defendendo o cara lá do mercado de trabalho. Aquilo é um caso extremo, mas os jovens têm falado sim sobre saúde mental e eles sabem se defender mais. Quando falamos de pessoas entre 40 e 60 anos, o número de pessoas que fez terapia cai para 30%. É um reflexo de como as gerações passadas lidavam com as questões mentais. Nossos pais e avós cresceram ouvindo que tem que trabalhar duro sem reclamar para conquistar as coisas, mesmo sacrificando a saúde mental. E é claro que os casos que eu falei no início do vídeo são os que aparecem mais. Eu particularmente tenho pessoas da geração Z trabalhando comigo e nunca tive problemas. Mas uma coisa, a gente que é millennial tem que ficar atento. 60% dos jovens da geração Z dizem que abririam mão do trabalho para cuidar da saúde mental. Para quem vai empregar esses jovens é muito importante ter essa informação. Eles estão mais preocupados com a saúde, bebem menos álcool e têm o bem-estar como prioridade, o que já está mudando o jogo. As empresas vão ter que investir mais na saúde dos seus funcionários. Eu acho engraçado quando falam isso de maneira negativa. É como se fosse mesmo tipo aquela questão de você servir o dinheiro. Porque, cara, se o trabalhador ele tá pensando mais no bem-estar do que no trabalho, isso é uma coisa boa para a sociedade como um todo. Ele não
não tem que ser penalizado por isso, ele não tem principalmente que ser coagido por isso. Ele está pensando na saúde dele, ele vai abandonar o emprego dele para cuidar da família. Ele não tem que abandonar a família para cuidar do emprego. As pessoas invertem as ordens e acham que a ordem invertida é normal. Não, cara, a ordem normal é a ordem normal. Primeiro você se preocupa com a sua saúde, com a sua vida, e depois você se preocupa com essas questões mais materialistas. Esse é o certo. Aí o querido falou, pior que tem teorias falando que principalmente para os homens ir para o psicólogo pode prejudicar mais do que ajudar, porque o psicólogo não pode conduzir muito o paciente sobre o que fazer, e geralmente os homens melhoram muito mais através de atitudes práticas. Cara, existe até um livro que fala um pouco sobre isso, que é o livro do Hermann Hesse, que é o Siddhartha. Não é sobre isso exatamente, mas no Siddhartha, basicamente o protagonista ele diz lá pro amigo dele que quer obter a iluminação como ele, o seguinte, não, na verdade não é isso não. O Buda fala para o protagonista o seguinte, para você obter a iluminação, para você conseguir chegar na etapa, entende, mais superior da sua consciência, você só vai conseguir quando você encontrar o caminho. Não tem como eu te explicar como chegar lá, porque eu cheguei lá quando eu basicamente sentei no tronco de uma árvore, fiquei meditando e aí, num estalar de dedos, eu cheguei na iluminação, eu atingi o Nirvana. Para você atingir o seu Nirvana, você vai atingir ele através do seu próprio caminho, da sua própria forma, e não tem como eu te ensinar uma coisa que só você sabe. Então, tipo, é mais ou menos isso mesmo. A resolução desse tipo de problema psicológico sempre vai vir de você. Só que é óbvio, cara, sempre ter uma pessoa sugestionando, te dando conselhos é uma coisa positiva. Eu não sei dessa pesquisa que você falou, de ser mais prejudicial para os homens. Talvez tipos de psicólogos sejam mais prejudiciais para os homens. Por exemplo, um tipo de psicólogo que te fala para não se arriscar, sempre buscar a segurança, sempre buscar o conforto. Eu acho que muitas vezes isso acaba sendo prejudicial para o homem. Mas agora, ter alguém escutando ele, dando conselhos para ele, eu não sei se isso é necessariamente problemático. Depende muito mais da qualidade do ouvinte, entendeu? Da qualidade do psicólogo que está lá sentado. Se quiserem continuar no mercado, afinal as outras gerações estão envelhecendo e aposentando. Não dá mais para normalizar chefes abusivos, escala de trabalho exaustiva e comportamentos tóxicos. Vamos combinar que todo mundo ganha com isso. Se o ambiente de trabalho melhora, nós temos menos gente sofrendo de esgotamento mental e estresse crônico, que podem levar a problemas sérios de saúde. Nós temos menos licenças médicas, mais produtividade. Com tudo isso, nós temos menos custos para a saúde pública e uma qualidade de vida maior. Comenta aí se você é um jovem de geração Z e se acha o seu trabalho satisfatório. E para você que é de outra geração, será que a nova geração é realmente mais frágil ou ela simplesmente tem outras prioridades? Se você não é da geração Z, eu te convido também a priorizar a sua saúde e não ignorar nenhum tipo de sofrimento. Ao contrário do que você tem que fazer com suplementos de vitaminas de A a Z, tem em toda a farmácia, mas que podem te colocar... Tá, esse aqui provavelmente vai ser um anúncio de vitamina também. Então é isso, cara. A geração Z, ela tá tendo muita dificuldade na nossa sociedade por conta das condições materiais que foram impostas sobre ela, mas ela pelo menos é uma geração que tá olhando mais para si. Para resolver o problema dela, a gente vai ter que olhar para o algoritmo das redes sociais. E para manter o bom funcionamento e desenvolvimento dela, a gente tem que apoiar elas nas iniciativas de cuidar mais da própria saúde do que, sei lá, ficar preocupado com dinheiro no fim do mês. É isso. Evitem o materialismo.